Olá, olá! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Nossa, começando aqui mais uma semana do português e para festejar esta semana tão maravilhosa, tão incrível que nós estamos começando, hoje eu tenho um convidado super especial, né? Hoje eu tenho um convidado muito especial que eu já vou chamar aqui para vocês conhecê-lo. Mas antes quero dar um bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Já estou vendo o pessoal aqui, Alex, a Silvia, um beijo grande. Oi, Ofélia, tudo bom? Bem, as aulas da Semana do Português já estão começando a ser liberadas. Não sei quando você vai ver esta aula aqui, mas bora lá, vou chamar então meu lindo aluno da Argentina, que é o Hugo. Vamos lá. Oi, Hugo, bom dia. Oi, professora Márcia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite, por ter se lembrado de mim e é um prazer estar aqui falando com vocês. Imagina, imagina, o prazer é todo meu. De Me verdade, é. pegou, me pegou de surpresa. Que legal, que legal. É bom assim, surpresas na vida, né? Umas surpresas são boas, né? Mas nunca Verdade. quero me esquecer. Mas, bom, me conte, você, vamos se apresentar, então, para quem não te conhece. Você é da Argentina, mora na Argentina e qual cidade? Eu sou argentino, moro na Argentina e moro numa cidade que se chama Tres Arroyos, que fica no sul da província de Buenos Aires, 500 quilômetros ao sul da capital. Ah, 500 quilômetros, tá bom. E você já morou no Brasil alguma vez? Não, Nunca morou. Tá. E já visitou o Brasil? visitei Brasil duas vezes. A primeira vez em, no ano 2000 e pouco, eu Ah, fui a Maceió, no Nordeste ok. do Brasil, as praias de Maceió e Maragogi, conheci essa parte. Aham. E depois, em 2018, eu passei 2 semanas no Rio, no Rio, Ah, tá. Que também, legal. também, sim. Mas não falava português nesses períodos? Não falava português ainda? Na primeira vez, não. A segunda vez, eu já sabia um pouco de português. Eu achava que sabia. Porque eu conheci uma mulher aqui nativa do Brasil, carioca, que hoje é minha melhor amiga, e com ela dei os meus primeiros passos, como ela mora aqui em Três Arroyos, dei Ah, meus primeiros passos para aprender o português. E depois tinha passado um ano e pouco, e ela me convidou a passar dias no Brasil com a família dela, que legal. apartamento da família. E aí, no primeiro dia, eu tive a maior decepção da minha vida. Por quê? É porque eu tinha estudado durante um ano Boa. e pensei que já sabia tudo. Mas uma coisa é a teoria e outra a prática, verdade? E eu me lembro que no primeiro dia, quando a gente chegou lá, os parentes, os familiares dela, começaram a chegar no apartamento e de repente eu estava aí ao redor de 20 brasileiros, falando todos juntos, rápido, e eu Não. realmente não entendia nada.
não entendia nada. Entendi. E, bom, depois, com o passar dos dias e falando assim, individualmente, mais devagar, passo a passo, eu consegui Tá, entender um um pouco pouquinho mais. mais. Aham. Então, antes de entrar no fluente, como que você se sentia em relação ao português? E depois, naquela época, chegou a pandemia Hum, e a pandemia fechou muitas portas. A vida de todo mundo ficou complicada. sim. Não, não podia continuar com essas aulas com a minha amiga e então eu já tinha conhecido você através do YouTube. Eu tinha assistido a vários dos vídeos que você publicava semanalmente sobre temas aleatórios e gostei muito da sua forma de ensino, sua simpatia, a clareza para explicar sempre em português. E então foi nessa época que, em 2021, que eu fiz a Semana do Português, esta mesma Semana do Português que você está começando agora, e Uhum. decidi me matricular no curso Fluente. Ah, entendi. E como que você Para, está se sentindo nessa época assim? Você estava seguro, não seguro? Como que você se sentia? Em relação ao português, em relação até ao curso, em dar um voto de confiança, né? sim, na verdade, essa foi a minha primeira experiência em fazer um curso online. Nunca tinha comprado um curso online. Mas conhecendo você já então eu me senti confiante e, bom, pensei, vou experimentar. Vou experimentar se de verdade é tão bom assim o curso e realmente eu fiquei eh, muito fiquei surpreso porque o curso foi uma experiência mais além do que eu tinha pensado, ou seja, superou as minhas expectativas, porque mesmo que eu fiz esse teste que o curso tem para você provar o seu nível, né? Sim. E eu consegui ter um nível quase intermediário Ah, conforme, tá. conforme o teste. Claro que o teste é uma amostra, É simplesmente, claro, é. é uma referência, mas mesmo assim eu decidi fazer o curso do zero, do módulo 1, Do início. no módulo 1, porque eu sempre penso, eu sou também professor, e penso que para poder aprender, você tem que ter a mente aberta e sempre ter essa posição de humildade, verdade? Porque ninguém sabe tudo de Sim. nada. É assim. Então, eu comecei do zero, então isso me permitiu revisar os conteúdos que já eu tinha trabalhado, eh, eh, lembrei de outros conteúdos que Já tinha tinha, esquecido? já tinha esquecido, aprendi novo vocabulário e então para mim foi esse passo a passo foi muito interessante e confesso que eu primeiro pela situação da pandemia eu tinha muito tempo eh,
estaba también dando aulas de matemáticas no ensino superior, también online, porque o instituto estava fechado. E então eu consegui me dedicar muito, também por conta de que eu, nessa época, já estava apaixonado pelo português brasileiro. Porque você precisa ter esse incentivo, porque se você não gosta de uma coisa, não adianta, verdade? Eu simplesmente, quando pensei em estudar português, que foi uma ideia louca, um sinal do universo, segundo diria Paulo Coelho, mas porque não, ainda hoje eu não posso explicar por que E português qual a brasileiro. principal transformação, assim, que você sentiu depois de ter feito o curso, que esse conhecimento te trouxe? Qual foi a principal transformação, assim? Bom, primeiro que fazer um curso passo a passo, por exemplo, o curso tem toda a gramática básica que um estrangeiro precisa para aprender a língua, e tem muito material cultural, porque língua não é só língua, língua envolve a cultura de um país. E eu aprendi muito sobre os costumes, a cultura, a música, a culinária. Então, o curso é assim, é leve então você tem essa mistura da gramática, que a gramática é necessária para poder falar bem, para poder escrever bem, e mas também sempre misturado com todas essas questões culturais que são muito lindas, e aprendi muito sobre o Brasil. E eu, em 8 meses, consegui fazer todo o curso. Eu estudei os 5 módulos, desde o básico, o módulo 0, até o módulo avançado. Fiz todas as provas, também fiz o trabalho final para aprovar o curso, e finalmente teve a entrevista individual com você, que foi em setembro. Eu comecei em janeiro e em setembro já fiz a entrevista. Não que sabia tudo, porque neste negócio do conhecimento, Conhecimento não tem fim, né? A gente vai sempre ter mais, né? não posso dizer que fiz uma aprendizagem do português do início ao fim, porque esse fim, dito Nunca. isso figuradamente, verdade? Sim. Então, sempre dá para continuar. E eu já comecei o curso com 65 anos, Márcio. Uau. Tá novo, tá jovem ainda, Hugo, tá jovem. Não sei se estou jovem, mas Tá jovem. foi A gente também. fala em português, tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita lenha para queimar. Muita lenha para Foi queimar. minha primeira experiência em estudar uma língua assim, com método, E por porque, completo. claro, eu aprendi um pouco de inglês na escola, depois mais outro pouco na universidade, para poder ler livros técnicos, porque eu sou engenheiro. E sempre a minha relação foi com as ciências exatas, a matemática, a física, a É uma engenharia. outra cabeça, né? Uma outra É cabeça. outra cabeça, por isso
eu ainda não sei como, de repente, eu procurei uma atividade intelectual fora do Da que sua fosse área, né? da minha área. Então, foi desafiador, mas nessa procura eu achei as pessoas certas que muito me incentivaram e conseguiram que eu acabasse apaixonado pelo português brasileiro. Não Legal. digo que foi fácil, precisei de me dedicar muito, é necessário perseverança, você tentar, como você muitas vezes fala, eh, certa imersão na língua, não? Dentro da Uhum. possibilidade, porque eu não estou morando no Brasil. É, não está morando, nunca morou. E É, depois, então, assim, você começou já sabendo, então, algumas coisas, e aí, quando você terminou, qual foi a sensação, assim, que você sentiu? Você acha que não, valeu a pena? Por conta que você já sabia, então, já muita coisa, mas e aí? Aí, quando terminou, ainda assim, valeu a pena? claro que Honesta, valeu a para pena, ser claro, honesto. claro, sin dúvida que valeu a pena. Entendi. Foi um curso passo a passo. Eu me senti também muito acolhido do curso. Tanto você como as outras professoras sempre me fizeram sentir à vontade, sabe? Em algum momento você achou que você não seria capaz de ficar fluente? Teve algum momento? Eu, quando comecei o curso Fluente, me custava muito falar. Me custava muito falar. Mas foi no curso Fluente que eu consegui, não sei se sou totalmente fluente, não, não sou eu. Estamos falando em português. Estamos falando em português, por favor. Estamos falando português, sim, verdade. Mas também foi muito interessante eh, a possibilidade de falar com colegas de outras partes do mundo. Sim, esse é um diferencial que o curso tem, porque nessas salinhas, assim, com turmas, uma turma pequenininha, assim, a gente consegue se soltar, se relaxar um pouco. Todos estamos no mesmo barco, Exato. tentando aprender, então a gente relaxa e pouco a pouco consegue vocabulário, eh, a gente, o cérebro também vai se acostumando, verdade? Porque no início eu ouvia alguma coisa do português e tentava passar para o espanhol e o processo inverso para falar, não? Pensava primeiro na frase em espanhol e depois tentava passar por português e Normal, aí normal. é o normal, mas agora, depois de fazer o curso Fluente, eu simplesmente falo em português, pensando em português, e ouço português e entendo português. Não preciso já essa, fazer essa interface entre ambas línguas. Aham, Eh, entendi. E teve eh, algum momento que você achou que o curso não ia funcionar para você? Honestamente, teve algum momento que você falou assim: ah, isso aqui não vai dar certo para mim? não, não, não aconteceu, Márcia, Não sinceramente. aconteceu? Não aconteceu. Primeiro Tá. porque eu comprei o curso confiante, não? Um pouco baseado em que eu seguia você pelo YouTube e não tinha motivo para pensar outra coisa. Que Mas o bom. curso foi bem organizado, não tenho nada a reclamar, ao Ah, contrário, que estou bom. sempre muito agradecido. Ah, que E eu bom. cresci no meu conhecimento,
E a sua idade? Teve algum momento que você pensou, ou alguém te falou assim: ah, isso não é para você, não tem mais idade para isso é para quem é jovem? Ou você também chegou a pensar nisso, assim? Nossa, essas, não sei. Y Questionar, assim, a se questionar? a idade, claro que a idade é um fator que pode influir. No meu caso, meu cérebro sempre, meu cérebro estava bem adaptado a pensar, porque eu estou continuamente estudando. Claro que coisas muito diferentes do que estudar uma língua, verdade? Uhum. Mas eu suponho que uma pessoa jovem tem mais facilidade para estudar uma língua nova. Esta é a minha primeira experiência. Mas também depende muito, Márcia, do entusiasmo, sim? Da Uhum. dedicação, perseverança, de aprender com os erros, de... Eu vou falar sinceramente para você, eu estou numa etapa da minha vida que eu parei, larguei a engenharia, foram 36 anos, eu me aposentei da engenharia, continuo dando aulas de matemática porque isso para mim é um hobby, para alunos que estão se formando como professores, ou seja, pessoas que têm verdadeiro interesse pela matemática e isso é muito gostoso. Uhum. Mas precisa de dedicação, estar entusiasmado. Eu, há dias que uso mais português do que espanhol. E muitas vezes así, de forma automática, penso em coisas que tenho que fazer no meu dia a dia e as penso em português. É meio automático também. Aham. Que situações você já viveu, assim, no português que antes você nunca imaginou que seria possível, assim? Você nunca imaginou, sei lá, tá, como agora, né? Você tá pensando em português, tipo, oi, isso é estranho, mas assim, sei lá, ver filmes, coisas assim que você escuta, Sí, claro, tá natural para você? claro. Por ejemplo, eh, disculpa, eu retomei o hábito da leitura que tinha Uhum. deixado por muito tempo, pelo trabalho, a família, as É. questões normais. Eu lia muito quando era jovem, e até adolescente, porque Uhum. naquela época não, não tinha outra Sim, coisa. sim, não tinha o E celular, né, também. não, não, imagina, celular. Uhum. E agora eu já tenho uma mini biblioteca, tenho uma dúzia de livros em português. Eu já Em tenho português. lido vários livros em português, não só de autores brasileiros, mas também de autores de sucesso internacional, com livros traduzidos ao português. E então, eu estou muito entusiasmado com a leitura, é um hábito agora que eu tenho. Eu já li livros de autores brasileiros contemporâneos, li Machado de Assis, Uau! e tenho aprendido também a ler, porque nos meus primeiros livros que eu lia, a cada vez que encontraba una palabrinha ahí, un E vocabulario, atrás. claro, paraba y iba para un diccionario, a veces leía Machado, que tem un vocabulario que hoy en día no existe. Arcaico, arcaico. Acho que Claro, nem naquela época usavam o vocabulário que ele usava. claro. Mas dá para ler perfectamente y muchos, y algunos libros
de Machado, que eu li A Mão e a Chuva, A Mão e a Luva, por exemplo, que é um livro fininho, que é muito engraçado, é divertido. Mas agora, se eu encontrar uma palavra, uma coisa que eu não me lembro o significado, às vezes consigo identificar o significado pelo contexto, e se não, simplesmente anoto a palavra e continuo a leitura, e depois, no final, então a leitura se faz mais fluida, verdade? Eu gosto muito, tenho muitos livros para ler ainda, sempre tenho alguma pessoa conhecida ou a minha amiga brasileira que às vezes viaja para o Brasil e eu faço uma listinha de livros. Por exemplo, sigo alguns canais de leitura brasileiros, Legal. desse tipo de canais que fazem uma resenha, um comentário. Então, se é um tema, um livro que eu acho que é do meu interesse, anoto, pego a caneta, anoto e aí vou fazendo uma listinha e então Certo. vou comprando. E Coisa também, que você nunca antes imaginou fazer, que você iria fazer na vida, não, né? porque Ler literatura brasileira, sim, uma literatura sim, ainda, né? Nossa. claro. E Oh, outras coisas mais? O que mais você nunca imaginou fazer em português e está fazendo agora? Ou acontecimentos que aconteceram ou que vai acontecer? Tem alguma coisa assim que você fala, nossa, nunca imaginei isso? E por bom, causa do professora, português, por ser fluente agora eu vou. professora, antes ninguém ligava para mim e agora sou chamado para falar em português pelos canais mais bem-sucedidos do YouTube. Ah, Olha assim a minha vida mudou. ótimo, ótimo, tá certo, tá Não, certo. mas, Já sai da verdade, rotina, né, Hugo? Já sai da sua rotina. não, Mas falando não ia ter sério, também essa experiência, é verdade, é uma é, experiência de é vida, uma né? experiência, de repente, eu acabei o curso Fluente em 2022 Boa, e para mim foi uma surpresa ter recebido essa mensagem você me convidando para fazer esta entrevista ao vivo. não, e eu falei para a equipe, cadê o Hugo? Vocês falaram com ele? Ah, estamos esperando a resposta. Daí eu falei, quero falar com o Hugo, quero falar com o Hugo. De Legal. verdade, para mim é um prazer, é um orgulho estar aqui. Eu também acesso continuamente conteúdos em português, geralmente através do YouTube ou na internet em geral, conteúdos de matemática, de física, de história, Tudo em debates sobre português. temas de atualidade, assisto aos jornais do Brasil, por exemplo, e claro que há contenidos em espanhol muito bons, mas sempre você pode assistir a outros conteúdos ou acessar outros conteúdos e ter outro olhar, verdade? É, Então, é. eu não sei, acho que funciona nos dois sentidos, verdade? Com a desculpa de ouvir português, eu aprendo coisas de outros temas do meu interesse. Ou você Isso. pode olhar no contrário, com a desculpa de aprender coisas de física, ou de matemática, ou de história. Eh, Uhum. então, eu uso português e mantenho meu ouvido acostumado Sim, para não ativo, perder né? é, Português. ativo e não perder essa capacidade de ouvir diferentes sotaques e conseguir Isso. entender. Porque se eu não faço isso, vou perder essa capacidade. Claro. E amigos? Você tem amigos agora para conversar em português?
Olha, agora em outubro eu vamos fazer uma viagem para Salvador com amigos que eu conheci no Fluente. A Silvia, por exemplo, é uma delas. E olha que interessante, porque a turma da Silvia, eles, um grupinho aí que organizou essa viagem, não são da minha turma. Não são, não. Não, sou da turma 10, ela era da turma 12. Mas Dois. depois, em algum momento, a gente se Não tem encontrou, fazendo papo, e, bom, e ficamos assim em contato. E eles, quando eu soube que eles estavam organizando essa viagem para Salvador, que é um destino que eu sempre pensava, gostaria de conhecer. E então escrevi para ela, olha, Silvio, eu não quero atrapalhar você. Gostaria, se tem uma possibilidade de acompanhar vocês nessa viagem, ser parte do grupo, viajar acompanhado com pessoas que A gostamos. única regra é só falar português, só pode falar Isso, português. É a claro, única claro. Então, exigência, né? A exigência. é interessantíssimo. Eu acho que aprendizado português me abrió muchas puertas. Nada a ver con el trabajo, porque yo estoy, en la minha idade, já estou em outra etapa, verdade? Sí. Está Mas, aproveitando, está na fase de aproveitamento agora da vida. claro, y tive experiencias fascinantes, por ejemplo, a posibilidad de falar con pessoas que não falam a minha língua, nem eu falo a língua materna deles, verdade? Por exemplo, tinha uma colega que era da Indonésia, então eu não faço ideia qual é a língua da Indonésia. E ela não sabia espanhol, mas de repente a gente se encontrou numa aula y comenzamos a hablar al principio con un poco de dificultad, mas finalmente a gente conseguiu se comunicar perfeitamente em uma língua comum para os dois, Uhum. e que não é a língua de um nem a língua do outro, e com a dificuldade de eu não compreender a língua da Indonésia e ela não saber o espanhol, porque quando a gente fala com um falante do espanhol, eu falo com falante de espanhol, bom, a gente tem esse portunhol aí sempre à mão, Aham. Acaba já, ele sabe, né? Ela é, sabe. ao Aham. menos consegue sair dessa situação complicada Mas com a da falando Indonésia, não, uma experiência que você nunca imaginou, né? de verdade. Conversando em português, ou seja, o português cruzou as fronteiras mesmo, né? Fronteira bem longe. Oceanos, né? Cruzou oceanos aí. Isso, sim. E eu não sei o que tem no português, porque brasileiro, para mim, é como uma droga. Que Porque legal. eu fiquei apaixonado e continuo apaixonado, já faz 5 anos que estou, Que e legal. cada vez eu procuro aprender coisas novas. Quer mais, e vamos mais, né? Sim, 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 eu E é gosto bom muito. porque o cérebro está sempre ativo, né? E é bom porque a mente, né, fica muito ativa, a memória, tudo, né? Porque tudo que É, está ali, né, vocabulário, coisas novas, é bom porque é uma descoberta sempre, né? Quase que diária tem uma descoberta, tem uma novidade, né? sim, realmente assim, sim. E é uma língua gostosa, é uma língua linda, eh, até divertida para mí, es un poco
o reflexo do que são os brasileiros em geral, na verdade. Tem, acho que, como em todos os países, tem brasileiros mais sérios e outros mais extrovertidos ou descontraídos. A língua é linda e eu amo a sonoridade da língua. Sempre essa ênfase pelas vocais, pelas vogais. Claro que para nós é difícil, às vezes, entender e conseguir reproduzir, ¿no? As vogais abertas, as vogais fechadas, as vogais nasais. Mas se para mim foi possível, quanto mais para outras pessoas, ainda se são mais jovens. Com certeza, com certeza. E eu estou lembrando aqui, você está na Argentina, quando você comprou, aí foi na Argentina também. Caiu aquele imposto? Isso é uma pergunta aqui curiosa, curiosidade. Caiu aquele imposto que o governo argentino cobra, que é um imposto alto? Sim, sim. Pois é. Você não pensou assim, não vou comprar, porque com esse imposto não dá certo, é muito caro, né? Porque daí fica o preço mais alto ainda. Eu não paguei tudo o imposto porque não paguei com cartão de crédito, por exemplo. Com cartão de crédito você, neste momento, tem um 70% de imposto. É uma loucura, é uma loucura. Mas e se for sem cartão, você pagou como então? Paguei com dinheiro porque mandaram para mim Fez transferência? mandaram um cupom, um ticket, e eu paguei em uma Pelo Western Union? Pelo Western Union, será? não, não foi por isso. Eu paguei num. Como se fala esses lugares? Aqui temos, por exemplo, Pago Fácil. O PayPal? PayPal, será? Será O tipo PayPal. isso. Sim, Ah, sim, são lugares onde você pode pagar e eles transferem. tendo na mão o ticket. Entendi. Sim. E eu foi fantástico porque eu paguei tipo 11 da manhã e ao meio-dia já estava recebendo as primeiras lições. O material foi rapidíssimo e nessa mesma tarde eu comecei a estudar. Você Ou estava seja, com fome, né? Estava com fome de aprender, né? Que estaba legal. con fome también y fiquei surpreso porque, claro, acho que é todo automático que funciona isso, verdade? Mas não esperava que a Fosse tão resposta rápido. fosse tão rápida. Sim. Aham, Então, eu posso falar para todas aquelas pessoas que estão interessadas em fazer um curso fluente ou aprender o português, que podem confiar tranquilamente porque todo o sistema funciona muito bem, é muito eficiente e o que a professora oferece é de verdade o que a gente acaba recebendo, não? Sim, não é simplesmente uma propaganda, uma promoção e depois acaba sendo outra coisa. Não, minha experiência foi fantástica, estou muito, muito grato, sou muito grato com o curso Fluente, me permitiu evoluir muito e me fez sentir bem e num momento que minha situação pessoal era difícil, além de estar nessa tragédia que significou a pandemia, verdade? Sim.
Por isso eu estou entusiasmado ainda. Ai, que bom, que bom. Foi uma mudança de vida, né, Hugo? Foi uma mudança de vida, né? Sim, foi realmente. É de entrar enfim, numa outra porta, né? Você estava aqui, como se estivesse aqui nesse quarto e de repente você viu uma porta aberta, você entrou. Entrei sem saber bem o que ia encontrar. Mas, como eu falei antes, aprender o português me permitiu conhecer um mundo novo, com o Brasil, com a sua cultura, mesmo que somos vizinhos, a gente sabe pouco. Eu sabia pouco do Brasil. Conhecia alguns cantores, mas é engraçado porque na minha adolescência eu ouvia, por exemplo, Roberto Carlos, que chegava muito aqui na Argentina e, e era um cara, um músico, um cantor que gostava muito, tinha muito sucesso, mas as músicas deles aqui que chegavam na Argentina não eram em português, eram em espanhol. Ai, Porque, tudo já em claro, espanhol. Ah, ele cantava também em espanhol. Não sei se ele sabe espanhol ou às vezes conseguia ver a. traduzem a música, né? Eles decoram aquilo, memorizam. Aham. Claro, simplesmente a fonética, verdade? Mas. Que legal. E agora descobri um mundo novo. Brasil é talvez por não, talvez não. Acho que pela diversidade de cultura, a fusão de tantas raças, a, a, a cultura negra realmente acho que foi determinante e para o Brasil se tornar um país assim tão rico culturalmente, na música, nos costumes. Acho que foi um todo, né? Acho que toda a mistura, todas as influências, a maneira, né, como foi abordado, né, até dos portugueses começarem a se relacionar também com a população e ter filhos, né, com as escravas, esse tipo de miscigenação que já começou, acho que desde o início, eu acho que isso já também foi impactando no que nós somos hoje, sabe? Eu acho que tudo Sin isso. duda, sí, sin duda, no es un fenómeno fácil de simples de explicar, mas Sim, o que sempre llama mi atención es cómo esa población negra que fue maltratada y sufrió tanto, por otro lado, deu para o Brasil esa dosis de alegría, porque mesmo na música, a música que trouxeram os negros, o surgimento do samba, da música do morro, no meio de esse sofrimento, essa população negra aportou, existe? não, mas pode usar, pode usar. Aham. Acrescentou muita alegria, muita alegria. Eu acho que essa alegria, essa idiosincrasia do povo brasileiro, que esse estereótipo de ser um povo alegre, Aham, sim. tem sido em grande parte influenciado pela cultura negra. Com Sim. certeza, não, com certeza. E uma musicalidade, né? Nossa, a Essa, musicalidade deles, os tambores, isso já vem mesmo da África, né? O uso dos tambores.
este som, nossa, é algo incrível mesmo, que nos contagia. Sí, sí. Sí, porque eh, a música brasileira é fantástica, é impressionante como surgen músicos novos o tempo todo e hiper talentosos. Não sei se será a agua que beben no Brasil o qué, mas surgen artistas maravilhosos. Por exemplo, não conhecia Marisa Monti, conheci Marisa Monti, sou fã de Marisa Monti. Eu assisti a 2 shows aqui na Argentina delas, depois de ter começado o aprendizado de português. Eu assisti o show delas ano passado, foi em 2022, o show Portas, que ela fez uma turnê por o mundo todo. E também outro show com os tribalistas, também Ah, que aqui legal. em Buenos Aires. Tá. También eso para mí fue una Uau! experiencia linda, linda. Imagina, você imagina a sua vida hoje se você não tivesse feito fluente, se você não fosse fluente em português, se o português não existisse na sua vida? Como que seria a No, sua vida hoje? no, no podría, no podría imaginar, no sé cuál sería mi situación. Mas o que sí eu posso dizer para você com certeza é que o fato de ter entrado na minha vida o português mudou totalmente minha vida para melhor, porque eu estou o tempo todo com português. Então, é parte da minha vida, uma parte importante da minha vida. Então, eu Você já está posso dizer, metade brasileiro já. é, Já está metade brasileiro já. sim, de certa forma, sim, de certa forma, compreendo muita da história brasileira, do jeito brasileiro bom, agora só resta viajar novamente para o Uhum. Brasil e tentar testear a minha capacidade de entender o que o brasileiro fala e poder me Ah, é comunicar. verdade. Vai ser a sua primeira vez no Brasil fluente em português. É, é. Então, aí vou provar se realmente sou fluente. Acho que sim, que vou conseguir. É, Com certeza, com certeza. aliás, vou, antes de eu viajar para lá, vou procurar um pouco da vocabulário baiano também, porque viste. Ah, que legal. É verdade, das comidas, especialmente, para entender os pratos, o que eles servem. Ai, que Claro, delícia, Hugo. Estou super feliz, olha, por vocês. E quero agradecer assim imensamente pela sua participação, pela sua conversa, por abrir o seu coração com a gente aqui, porque, nossa, eu não tenho palavras, né? Como professora, é a minha maior alegria, né? Poder ver você assim, né? Realizando o seu sonho, experimentando, tendo essa transformação toda de vida, né? E ver a sua alegria me enche de alegria, só posso dizer isso, né? sim, 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 E grata, só sim. tenho que agradecer pela sua, não só pela participação, mas principalmente pelo voto de confiança que você me deu lá atrás, que é uma honra ter você aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você. Agradeço infinitamente o convite para esta nova entrevista e, bom, espero ter sido útil Com certeza. e espero ter transmitido o meu sentimento e pelo
pelo português, pela língua portuguesa. Estou muito, sou muito grato pelo seu trabalho, por tudo que eu aprendi no curso Fluente. E, bom, foi uma boa escolha. Eu acho que consegui procurar as pessoas certas, não? Porque a gente precisa achar as pessoas certas que sejam as guias, os faróis, como um farol no meio da escuridade, que a gente possa seguir para aprender. E então eu me senti muito à vontade no curso Fluente. Aprendi. Foi muito importante também o apoio dos colegas, sempre me lembro. Também faz 2 anos eu me encontrei em Buenos Aires com uma colega, a Cecília, talvez Cecília. você lembra, que Aham, do hotel, né? no hotel Four Seasons. Que Com linda. a Cecília sempre tivemos contato, sim, e, bom, Que legal. num momento que eu viajei para Buenos Aires, tivemos a oportunidade de conhecernos fisicamente, de verdade, não através da tela. E tomamos um café e falamos durante 2 horas em português. Ai, que delícia. Nossa, que legal. Olha, assim, por isso eu posso falar de muitas experiências interessantes, né? Para mim foram muito gostosas. Que bom. Nossa, que alegria saber disso, né? Ah, mas parabéns, parabéns, porque foi a sua decisão que trouxe tudo isso também. Se você não tivesse, né, tido a atitude, dado um voto de confiança e seguido, né, estava estacionado, estava parado lá atrás, talvez ainda estava aí perdido para cá e para lá, para cá e para lá, né? Mas ai, que bom, olha, parabéns, parabéns e mais uma vez muito obrigada, tá? Foi um prazer falar com você. Obrigado, professora Márcia, por tudo. Obrigada a você, Foi tá? um Muitas prazer. felicidades e a gente continua se falando, como eu sempre digo, uma vez fluente, sempre fluente, tá bom? Isso, sim. Então, obrigada, fica Obrigado. com Deus, tá bom? Fica com Deus. Bom, Obrigada. Tá. igualmente. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Bom, gente, vou parar por aqui então, vou desligando. Que conversa boa. O aluno, o Hugo, ele é um exemplo de aluno, né? Um exemplo de dedicação, de perseverança, além de ser uma simpatia, né? Muito simpático o Hugo. E quero mandar um beijo para todos os argentinos e argentinas que acompanham o meu trabalho também, né? Hoje, em especial, estou dando uma atenção aqui para vocês, porque enfim, eu sei que vocês são muito, prestigiam muito o meu trabalho. Mas espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui com o Hugo e até amanhã. Até amanhã temos a live aqui ao meio-dia também, tá bom? É assim mesmo, né, Alex? Uma vez fluente, sempre fluente. Gente, obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui, tá? Beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. E obrigada para todos e para o aluno Hugo também, tá bom? Tchau, tchau.